Então, pessoal, bem-vindo aqui à nossa primeira aula de física do segundo ano, né? Vamos começar a nossa primeira aula da física do segundo ano. Eu sou o professor Edmar, vou estar aqui com vocês. E a gente vamos já direto para o nosso assunto da nossa primeira aula, né? O assunto da nossa primeira aula aí do livro Conexões com a Física, né? A gente vai estar seguindo esse livro. A nossa primeira aula vai falar de calor e temperatura, certo? Aqui tem uma introdução falando sobre a temperatura do corpo humano, né, 37 graus. No entanto, sentimos que os dias quentes, quando a temperatura ambiente é superior a 25 graus e tal. E aí vocês podem estar entendendo essa parte aí. O estudo do calor aqui nos ajuda a entender, né, o que escolhemos um ou outro tipo de roupas, dependendo da temperatura do ambiente e tal. Essas aí são práticas do nosso dia a dia, a gente já está acostumado com isso, né? A gente vai mais aqui já para o segundo tópico aqui, temperatura. Vamos desmiuçar aqui o que é temperatura. Temperatura, né? Por meio do tato podemos verificar se a temperatura da água do banho está ou não agradável. Se uma criança afirma que a água está se sentindo bem, que não está se sentindo bem, a mãe pode avaliar sua temperatura tocando a testa. No entanto, nossa sensação térmica, né, gente? Sensação térmica, nesses casos, não informa de maneira precisa o valor da temperatura de um ambiente, um alimento ou uma pessoa. Você não consegue de forma precisa saber essa temperatura aí. A sensação térmica obtida pelo tato nos exemplos anteriores era apenas uma expressão qualitativa do estado térmico de um sistema. A gente vai identificar se está quente, se está ou se está frio, fora do comum, no caso na febre, para a gente entender se está com febre ou não, né? Para uma avaliação precisa é necessária uma medida quantitativa, ou seja, devemos conhecer o valor da temperatura do sistema. Então, para a gente saber o valor da temperatura do sistema. Temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média das partículas de um corpo ou de um sistema. Então, todo sistema ou um corpo que seja, qualquer objeto, né, ou uma pessoa, um corpo, é composto de partículas. Então, a agitação térmica dessas partículas que faz aí medir o grau da temperatura, certo? Vamos tocar mais aqui para frente que vocês vão entender melhor essa parte aí. Aqui está uma representação, né, de como que é essa agitação térmica das partículas, né? Energia interna menor, no caso as partículas estão se movimentando mais devagar, mais tranquilas, né? E energia interna maior. Dois sistemas cujas partículas estão no mesmo nível de agitação possuem a mesma temperatura. Correto, nada mais que justo, né? Mas não tem necessariamente a mesma energia interna. Entenderam aí? Pode ter a mesma temperatura, mas não tem a mesma energia interna. O sistema formado pelo maior número de partículas, no caso esse sistema 2 aqui, está na mesma temperatura do outro, mas tem mais partículas, né? O sistema formado pelo maior número de partículas terá maior quantidade de energia interna, pois a soma consideramos as energias cinéticas de cada uma das partículas componentes do sistema. Energia cinética, gente, é o movimento, tá? Energia de movimento, energia cinética. Próximo tópico aqui. Por causa disso, os dois sistemas podem estar na mesma temperatura, né? Mas possuem energias internas diferentes. Isso é no interior lá, as partículas, quantidade de partículas. O movimento das partículas de um corpo pode ser associado a certa energia cinética, né? Essa energia está relacionada ao movimento de translação, rotação e vibração das partículas. A gente viu nas figurinhas ali acima. Denominamos energia interna de um corpo a união de todas as formas de energia que ele possui. Entenderam aí? Entre elas, a energia potencial associada a cada uma das partículas que o constitui e as energias cinéticas, né? Energia cinética aí de movimentação, né? Energia de movimento, de translação, rotação e vibração dessas partículas interiores desse corpo ou desse sistema. Como não é possível medir diretamente o grau de agitação das moléculas de um corpo, a medida da temperatura é feita indiretamente por meio de um instrumento denominado termômetro. Geralmente no Brasil os termômetros medem a temperatura na unidade graus Celsius, né? A gente é essa temperatura
utilizada aqui. Nos países nórdicos de língua inglesa, principalmente, né, utilizam mais a notação na escala Fahrenheit, né? A gente utiliza mais aqui a escala do graus Celsius. Equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, gente, né? Equilíbrio térmico. Ao misturar duas massas de água com temperatura diferente em um mesmo recipiente, vamos observar após certo tempo que a temperatura final da mistura será diferente das temperaturas iniciais. Se você pega uma água quente, fervendo, e mistura com água em situação normal ou gelada que seja, a gente sabe que vai diminuir aí, no caso, né, essa temperatura aí vai estar, essa temperatura dessa água aí vai chegar a um mesmo equilíbrio, né? E esse equilíbrio não é nenhuma das duas outras temperaturas anteriores. A gente vai ver aqui, ó, quais são os corpos, quaisquer corpos colocados em um recipiente termicamente isolado tendem a um estado final em que as suas partículas atingem o mesmo nível. É isso que eu acabei de dizer aí. A água quente e a água fria, se você misturar elas, vão atingir o mesmo nível de agitação térmica. Ou seja, e suas temperaturas se igualam. Nesse estágio, os corpos alcançam o estado de equilíbrio térmico, né? Vai alcançar o equilíbrio térmico. Recipiente termicamente isolado é um sistema fechado no qual não ocorre observação ou dissipação de energia em relação ao meio externo dos corpos colocados no interior desse tipo de sistema. Trocam energia apenas entre si. Então, vocês sabem que esse recipiente termicamente isolado aqui, ele não vai deixar passar, né? Não vai absorver energia e não vai ocorrer absorção ou dissipação dessa energia, nem vai se perder energia nem vai receber energia de ninguém. Isso aí é as garrafas térmicas, né? A gente é acostumado aí com as garrafinhas térmicas, né? Vou colocar aqui garrafas, né? As garrafas térmicas aí. E professor, é difícil escrever garrafas aqui no mouse, viu gente? Mas é assim mesmo. Então as garrafas aí são um exemplo de recipiente que é termicamente isolado. Vamos lá? Vou pegar aqui, apagar aqui essa área aqui para vocês, para a gente seguir para o próximo tópico ali. Próximo tópico. A lei zero da termodinâmica. É uma lei sobre o equilíbrio térmico, né? Essa lei zero da termodinâmica, gente, ela quer dizer o seguinte: considere três corpos A, B e C, né? Os corpos A, B e C, isolados termicamente com temperaturas TA, TB e TC, sendo TA igual a TB e TA igual a TC. Como a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B, os corpos A e B estão em equilíbrio térmico, certo? Da mesma forma, os corpos A e C estão em equilíbrio térmico. O A e C também estão igual. Pela lei zero da termodinâmica, os corpos B e C estão à mesma temperatura e, portanto, em equilíbrio térmico entre si, onde criam mesma temperatura e o equilíbrio térmico. Se dois corpos, a definição, né, do equilíbrio térmico é isso. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico em relação a um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Essa é a definição da lei da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica. Estou apagando aqui, gente, as observações que eu estou fazendo aqui, que eu vou deixar esse material no link do vídeo para vocês, tá bom? Vou postar lá no canal lá e vou colocar esse material aqui esse resumo aqui, esses slides aqui na descrição do vídeo para vocês. Calor, né? Calor. Dois corpos com temperaturas diferentes colocados em um recipiente isolado termicamente atingem o estado de equilíbrio térmico. A gente já falou sobre equilíbrio térmico, né? Dois corpos trocam calor ali e atingem o equilíbrio térmico. Ao longo do tempo, os cientistas procuraram entender como e por que os corpos colocados em contato atingem a mesma temperatura. Pretendiam assim descobrir a natureza do calor, né? Compreender a natureza do calor. Temperatura a gente já viu ali em cima que é o movimento das partículas, né? Tem a ver com o grau de agitação das partículas internas do corpo ou do sistema. Já o calor é diferente, né? As observações do engenheiro Benjamin Thompson, conde de Rutherford, de 753 a 1814, contribuiu significativamente para decifrar a natureza do calor. No final do século XVIII, Thompson vistoriava a fábrica de canhões na Alemanha, quando observou que a temperatura das peças de metal se elevava quando perfuradas por brocas.
Essa constatação levou a associar a variação da temperatura à energia mecânica dissipada por atrito na perfuração. Então ele observou que atritando as peças ali seria dissipada energia, né? Tem alguma coisa a ver ali, essa parte do calor ali com ele. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Ao tornar os conhecimentos da observação de tampos, alguns cientistas realizaram experimentos para comprovar a relação entre calor e energia. Um dos físicos que destacam nessa investigação foi o também inglês James Prescott Joule, né? Pessoal, esse Joule aqui, ele é muito famoso, tá? James Prescott Joule, né? Ele viveu aí no século XIX, né? 1818 a 1889. Que por meio de experimentos estabeleceu o equivalente entre energia, mecânica e calor. Entre seus experimentos na figura 6, que a gente vai ver aqui embaixo, acoplou um eixo ao conjunto de pás e um recipiente com água, associou o eixo a um sistema de peso e ao cair a certa altura o eixo girar. Ao colocar o termômetro no recipiente, Joule verificou que a temperatura da água havia se elevado e associou essa variação no movimento do atrito da água com as pás que agitavam. Então as pás agitavam a água ali no experimento dele e acabou aumentando a temperatura dessa água aí. Ele concluiu que parte da energia mecânica do sistema transformava-se em calor, comprovando assim que o calor é uma forma de energia. Calor é uma forma de energia. Deixa eu apagar aqui para a gente passar aqui para ver a definição do calor, né? Graças à contribuição de Joule, hoje explicamos os fenômenos térmicos com base em um modelo conceitual que define calor como uma forma de energia, que não é propriedade de um corpo desse modo. Aqui a definição de calor, né, gente? Muito importante vocês estarem anotando isso aí. Calor é a energia em trânsito de um corpo para outro, devido unicamente à diferença de temperatura entre eles. Então, para haver calor, é necessário que haja diferença de energia entre eles. Tem que estar um frio e outro quente, por assim, a grossos modos, né? Tem que ter uma diferença de temperatura entre eles. Se tiver na mesma temperatura, não vai haver ali a troca de calor entre eles. Certo aí? Então aqui a gente vê que os experimentos aqui, ó, furadeira, né? Quando você fura muito tempo seguido, você está furando, perfurando aqui, ó, você está atritando a madeira aqui, ó, de modo que vai haver aqui uma troca de calor, né? Vai trocar ali a energia em trânsito deles ali. Aqui é o esquema de Joule lá que ele fez, né? Ele girava aqui e foi esquentando aquela água lá dentro por causa daquelas palhetas lá, né? Vocês podem estar acompanhando no livro de vocês aí, né? Mas passo a passo. Aqui a aula é rápida para poder não ficar muito grande, né, gente? Então vamos acelerar aqui a aula. Não posso ficar dando muitos detalhes, demorando muito aqui com vocês. Então, considere dois corpos diferentes, né, que têm uma temperatura e quantidade diferentes de energia. Figura 7, por exemplo. Né? Vamos ver aqui essa figura 7 que está dizendo aqui. Olha aqui, vocês vão perceber que aqui essa água aqui, ó, está a 20 graus e essa outra aqui está aquecida a 100 graus no ponto, né, de vaporização aí. Você pega e coloca esses dois copos de água juntos, esses dois recipientes juntos. Aqui, ó, gente, ó, aqui está tendo a troca de calor, né? Deixa eu colocar até umas setinhas bem bacanas aqui. Deixa eu colocar aqui umas setinhas bem bacanas que tem aqui. Aqui, ó, 20 graus e aqui 100 graus. Aqui 20 graus e aqui 100 graus, né? Os recipientes foram colocados um próximo ao outro. E aqui está havendo a troca de calor. Esse recipiente que está mais quente está trocando calor com o outro de 20 graus. Então, há-se uma troca de calor aqui. Aqui foi feito já o processo, terminada a troca de calor. E eles atingiram quem aqui? O equilíbrio térmico, né? Vocês podem notar aqui que ele está aqui, ó, com 60 graus. E aqui com 60 graus. Isso é facilmente demonstrado nas casas da gente aí, né? A gente pegar água fria. Quem nunca colocou uma água fria aí ou colocou uma água quente para esquentar uma fria ou vice-versa, né? Vamos partir para o próximo aqui. No Sistema Internacional de Medidas, né, gente? Sistema Internacional de Unidades, né? O SI, a unidade de calor é o Joule. Então, como eu disse para vocês, o Joule é tão famoso que levou a unidade do calor, né? Utilizou o nome do Joule aí. Utilizou o nome do Joule em homenagem a ele. Pois é a unidade padrão para energia, tá? Então, a unidade padrão para energia é o Joule, tá?
Então o joule é a unidade padrão para energia. Outra unidade muito utilizada para calor é a caloria. Tá? A caloria que a gente vê lá nas embalagens aí de alimentos, né? Sobre as calorias que tem aí. Então é uma forma de energia, também é medida em calorias, tá bom? E uma caloria, tem exercícios aí na parte da física que vocês vão estudar sobre a transformação de joule em caloria. Então vamos lá. Uma caloria é a quantidade de energia que ao ser transferida para 1 grama de água varia sua temperatura em 1 grau. Uma quantidade de energia suficiente para transformar 1 grama de água em 1 grau. Tudo bem até aí? Então vamos seguindo aqui. Eu vou deixar esse material na descrição do vídeo para vocês. E aí vocês podem estar observando mais diretamente aí. Aqui eu deixei algumas questões, tá? Para vocês estarem resolvendo aí, tá bom? Mas vocês vão estudar no livro, esse livro aí, Conexões com a Física. E vocês têm essas 4 questõezinhas aqui para vocês resolverem. Tudo bem, gente? Então a aula até aqui é isso, só um resumo mesmo, tá bom? Vou deixar esse slide aqui para vocês, se vocês quiserem estar consultando ele, ou podem consultar o próprio livro, tá bem? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.